Fala, meus nobres, queridos e amados alunos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Estamos muito felizes, nesta nova etapa dos nossos trabalhos em língua portuguesa, especialmente aí para o pessoal de terceiro ano, onde nós estamos ingressando sim numa etapa final. Eu até fiz esses dias para vocês um texto todo emocionado, falando dessa última fase em que nós estamos nos encontrando. E trabalhar literatura é uma atividade muito gostosa nesse sentido, porque você acaba se inteirando não apenas da matéria, mas também das diferentes formas de pensar dos alunos. Eu diria que literatura é uma matéria muito filosófica, muito bacana, muito gostosa de trabalhar. E a língua portuguesa, nós podemos fazer essa junção com literatura. Fica até mais suave trabalhar a língua portuguesa unindo essa matéria com literatura. E é assim que nós estamos fazendo. Trabalhando agora o tema, o enfraquecimento da fé diante da imoralidade religiosa. Um assunto bastante delicado, bastante polêmico, lembrando que não é necessário que você siga uma religião para fazer esta abordagem, para trabalhar esta redação. Você pode ser ateu, ser cético, agnóstico, não pensar em religiosidade nenhuma, mas certamente que você entende a religião e não há como ignorar a religiosidade porque ela existe. A nossa sociedade, durante muito tempo, ela foi pautada em cima de ensinamentos religiosos. Não há como ignorar que existem religiões e que essas religiões, por sua vez, acabam, sim, por fundamentar muitos princípios da nossa sociedade, inclusive nas constituições de muitos países. Muitas leis são formadas a partir de fundamentações religiosas. Isso é um fato. Existem disciplinas no nosso curso que falam sobre isso, inclusive com o professor Rudinei Lopes Nesse. Vocês têm a disciplina de ensino religioso. O professor Edson é uma pessoa muito capacitada para falar com vocês sobre esse assunto, a professora Rita também. Enfim, todos os professores em todas as suas instâncias disciplinares têm competência para falar do assunto religião. Note que não estamos falando de religião no sentido de seguir determinadas crenças ou mesmo alguns dogmas. Nós estamos falando de um aspecto social que envolve a religião. Em literatura, nós estamos trabalhando o livro que trabalha a religião, que aborda o conhecimento religioso de dois pequenos jovens, que são o Henry e o Cecil, dois clérigos que estudavam a religião católica na Idade Média, e na ficção, esses dois personagens acabam por descobrir e descortinar muitas coisas dentro do meio religioso. E caberia a eles questionar se a sua fé é verdadeira ou falsa, porque o enfraquecimento da fé diante de alguns escândalos é inevitável. Imagine você que na Idade Média se cometiam, como se comete ainda hoje, muitas aberrações em função da religião. Obviamente que uma religião falsa, porque a palavra religião tem na sua origem o termo religar, religar com Deus, religar com a divindade, religar com a fundamentação da existência humana, que nós de fato não a conhecemos por inteiro. Acredita-se de uma maneira, acredita-se de outra, mas o fato é que a religião ela tem o intuito principal, na sua essência, de trazer o bem para a humanidade. No entanto, muitos erros foram cometidos, paradoxalmente, em prol da religião, ou da falsa religião, por assim dizer. Embora tratando-se de uma ficção, de um texto fictício, de um romance, uma fantástica obra, mas mesmo assim uma ficção,
nós podemos nos identificar com muitos aspectos dentre os personagens do livro Distopia. Caleb Vargas aborda não personagens que viveram de fato, não são seres que um dia viveram, que são reais, mas eles são reais dentro de nós mesmos, os leitores. Quantas vezes nos identificamos com alguns personagens de alguns livros? Distopia, por exemplo. Só que é interessante, quando nós lemos um livro abordando assuntos religiosos, que desmascara alguns dogmas da fé e, por que não dizer, da nossa própria crença em nós mesmos, por que nós não podemos dizer que nós também somos um pouco Henry, nós somos um pouco Cecil, nós somos um pouco Joshua, que é o vilão, nós somos um pouco Aruf, que é um personagem oscilante, pós-moderno, portanto, entre bem e o mal. O irmão mais velho. Personagem também enigmático do livro Distopia, que tem um caráter bastante hostil, que envolve a sensualidade com sua própria irmã, um caráter incestuoso, portanto. Obviamente que nós não queremos nos identificar com esses personagens, isso é feio, isso é ruim, mas o quanto isso nos incomoda de fato e de que forma nós podemos abordar esses assuntos numa redação. Então está lançado o tema para que você faça, para que você construa um texto dissertativo, argumentativo, falando sobre até que ponto a nossa fé pode sim ser enfraquecida diante de tamanhas imoralidades religiosas que ocorrem e ocorreram em outros tempos e ocorrem ainda nos nossos dias. Beleza, pessoal? Quero dizer a vocês que todos devem ler o texto motivador que eu escrevi com todo carinho aqui nesta parte das instruções desta atividade do Classroom. Vocês devem mandar essas redações para mim pelo WhatsApp, que eu deixei aqui na descrição. E também dizer que esta redação está aberta a todos, inclusive aqueles que não concluíram os temas anteriores. Por favor, é hora de abandonar aqueles temas anteriores e você deverá ingressar neste novo tema para o terceiro trimestre. A nota do segundo trimestre já foi dada. Cabe a recuperação, então, que vai recuperar a nota daqueles que faltaram, aqueles que não fizeram. E agora é o momento de começar tudo novo. Você vai fazer uma redação, começando uma nova etapa, do zero, a partir deste tema, que é o enfraquecimento da fé diante da imoralidade religiosa. Dê o seu melhor. Eu aposto em você. Você consegue. Siga as mesmas regras dos textos que foram dados antes, aquelas instruções que eu dei para você. Siga elas. 4 parágrafos, 4 frases em cada parágrafo, tópico frasal, primeiro e segundo argumentos, frase de fechamento, retoma o primeiro argumento no segundo parágrafo, retoma o segundo argumento no terceiro parágrafo e, no final, na conclusão, você pode dar uma solução para o problema ou apresentar uma conclusão intelectual, cognitiva, da forma como você pensa sobre esse assunto. Lembrando que isso aqui não se trata exatamente de um problema social a ser enfrentado, mas sim de uma abordagem filosófica que você pode tratar do assunto, argumentar sobre ele. Beleza, pessoal? Estou aguardando ansioso pelas redações de você. Mande pelo WhatsApp, beleza? Então, até a próxima nas aulas presenciais ou por aqui pelo Classroom. Tchau, tchau!